Mariano estava em estado terminal. A unidade de terapia intensiva havia praticamente se tornado sua segunda casa. Ou melhor, no primeiro. E não, este não é um idoso cheio de doenças, mas um jovem com insuficiência cardíaca aguda, enredado em cabos de vários dispositivos que o mantinham vivo. Nem sequer conseguia dormir, ouvindo o zumbido dos aparelhos próximos. A única coisa que poderia acalmá-lo eram injeções com sedativos. Ele estava cansado de viver assim. Queria acabar com isso e não importava como. Mas o que aconteceu com ele? Você verá. Mariano nasceu com um problema cardíaco. Fez cirurgias e muitos tratamentos, mas não adiantou. Já imagina seus pais? A tensão de ver seu único filho lutando era realmente aterrorizante, e ainda mais quando o médico lhe disse que com sorte ele viveria apenas até os 10 anos. Milagrosamente, 2 semanas atrás ele completou 23 anos, mas desta vez ele estava ficando sem tempo. Mariano decidiu não lutar mais e esperar o fim, mas esse fim não veio do jeito que ele imaginava. Ao anoitecer, uma equipe médica que ele nunca tinha visto antes entrou em seu quarto. O cirurgião de plantão falou: "Preparei com urgência Mariano para a operação. Rapaz, temos um coração a caminho." A cabeça do jovem estava girando. Ele não podia acreditar. Um coração compatível? Ele pensou que esse momento nunca chegaria. Ele até perdeu toda a esperança. Ele sentiu alegria, mas logo se envergonhou de sua reação. Afinal, aquele coração só poderia significar uma coisa: uma pessoa está morrendo ou já está morta. Soube-se que essa pessoa assinou um acordo sobre a doação de seus órgãos, caso tivesse morte súbita. O jovem então foi levado para a sala de cirurgia. De repente, alguém veio sedá-lo. Então houve perguntou: Não se preocupe, só fico pensando no meu doador. Morreu de quê? O que aconteceu com essa pessoa? Gostaria de saber quem foi. Eu quero de alguma forma agradecer a seus parentes por fazerem isso. Isso realmente me faria sentir melhor." Bem, não tenho o direito de lhe dizer isso, é um segredo médico, sabe? Mas Mariano continuou insistindo. Ele mesmo não conseguia entender de onde vinha a sensação de querer saber quem era seu doador. "Tudo bem, filho. Só porque te conheço desde pequeno vou te contar. Mas não conte a ninguém." Minutos depois, ambos os pais assistiram à alta do filho. Claro, Mariano também ficou muito agradecido com eles, pois, desde que tinha o uso da razão, entendia que viviam limitando-se. Todos os recursos foram destinados ao seu tratamento e ele queria retribuir esse grande favor a eles. Por outro lado, na casa dele, sua amiga Paula o esperava ansiosamente. Ela também tinha um coração doente e por isso eles se tornaram bons amigos. Quando se encontravam nos intermináveis corredores do hospital, o problema em comum os uniu, se entendiam como ninguém. Paula era 2 anos mais nova que ele. Ambos confiavam totalmente um no outro. Ela imediatamente olhou para o jovem e o abraçou. "Mariano, que bom que você está bem. Eu gostaria de estar com você quando você fez a operação, mas eu estava internada. Mas me conte como foi tudo." Ambos tiveram uma longa conversa. Mariano sentiu que talvez Paula estivesse um pouco triste com o fato de ela ainda não ter a mesma sorte que ele, já que também esperava um transplante. Ele tentou apoiá-la. E finalmente se despediram. Mariano lembrou que tinha um pedaço de papel com o nome do seu doador no bolso e estava ansioso para saber mais sobre ele. Felizmente, na internet você pode encontrar pistas de muitas pessoas. Algumas horas depois, o jovem soube que seu doador era um professor do ensino médio e que havia morrido em um acidente de carro causado por um motorista bêbado dirigindo um trator. Ele também soube o endereço de onde morava e decidiu ir na manhã seguinte.
O pai de Mariano trabalhava no trem, então ele só chegava em casa nos finais de semana. Ele não queria interrompê-lo e, em relação à sua mãe, mentiu para ela dizendo que ia visitar a amiga Paula no hospital. A mãe insistiu para que não saísse, como tinha acabado de fazer uma cirurgia, mas Mariano disse a ela que nunca se sentiu tão forte e saudável. Ela sabia que não poderia mantê-lo em casa e concordou com ele. Só me dê um tempo, Mariano. Convivi com isso por 23 anos, não consigo me acostumar de imediato. O jovem prometeu a ela que nunca faria nada para machucar seus pais e sempre cuidaria deles. Foi assim que no dia seguinte ele começou sua jornada. Chegou ao local, parou em frente a um prédio e apertou o botão do interfone, mas ninguém atendeu. Está procurando alguém, jovem? Uma idosa apareceu atrás dele. Estou procurando a família do professor Mijail Serviano. Eles moram aqui? Sim, mas não estão há vários dias. Você sabe para onde eles foram? E por que você precisa encontrá-los? Perguntou a idosa. Mariano não sabia o que dizer. Não queria explicar a todos sobre a doação, mas a idosa de repente comentou. O professor morreu. Que Deus o tenha. E sua mãe está no hospital muito doente. Em que hospital ela está? Tendo descoberto o endereço do hospital, ele não hesitou em ir. Mas quando chegou, o mesmo interrogatório o esperava lá dentro, quando disse que procurava a idosa. Ao ver que sua família e os amigos podiam entrar para ver os pacientes, não teve outra escolha senão dizer à enfermeira que o filho da mulher havia doado seu coração para ele. A enfermeira olhou para ele com surpresa, escreveu algo em seu caderno e sem mais uma palavra o deixou entrar. Quarto 403, pode subir por aquela escada. Mariano foi para o quarto andar. Na verdade, sentiu pela primeira vez que seu coração começou a bater rapidamente. De repente, quando abriu a porta, que estava entreaberta, uma idosa muito pálida estava no quarto. Quem é? Ela disse em voz baixa. Bom dia, senhora. Meu nome é Mariano. O jovem começou a gaguejar de emoção. Recebi o coração do seu filho, queria agradecer por... A mulher o interrompeu. Meu Mijail foi o doador e agora você vive graças a ele. E por que você me agradece? Não fiz nada por você. Mariano não esperava essas palavras. A idosa estava muito indiferente. Parecia não se emocionar que seu filho salvasse alguém. O jovem sentiu que talvez não devesse ter vindo. Por um momento queria sair daquele lugar. Há mais alguma coisa que você precisa saber? Perguntou a idosa prostrada. Bem, eu gostaria de ajudá-la com algo. Estou feliz em atendê-la. Por acaso você trabalha? Não, ainda não. Então você é apenas mais um preguiçoso sem emprego. O jovem sentiu-se desconfortável. Não sabia o que responder até que de repente uma moça entrou. Olá, avó. Me desculpe, quem é você? Você conhece a avó? Mariano teve que contar toda a história novamente. A idosa murmurou tristemente. O coração de seu pai está batendo nele agora. Bem, foi um prazer tê-la conhecido. Devo ir, venho de outra cidade. Mariano começou a sair da sala. Vou acompanhá-lo. A moça saiu com ele. Não se ofenda com a minha avó. Ela nunca gostou de conhecer pessoas. Como você vê, ela está doente. O pai dela morreu pela mesma coisa, sabe? Eu não estou ofendido. Qual é o seu nome? Liz. Mariano olhou para ela e sorriu. Ela era baixinha, com cabelos ruivos e sardas no rosto. Posso te ligar? Ele perguntou. A jovem sorriu e não respondeu, apenas o guiou até a estação de trem. Por alguns dias ele pensou naquela jovem até que uma vez recebeu um pedido de amizade. Era Liz. Eles logo conversaram. Ela disse a ele que havia perdido a mãe há vários anos e que seu pai nunca mais foi o mesmo desde então. Ela também confessou que meses antes de sua morte, modificou seu documento de identidade para doar seus órgãos. Mesmo que sua avó não concordasse, foi a própria Liz quem respeitou seu último desejo como doadora. Ela então foi até seu pai para lhe dar o último adeus. Ambos conversaram até tarde da noite. Mariano estava feliz, sua mãe notou, e ele disse a verdade. Margarita o repreendeu por enganá-la, mas ao mesmo tempo surpresa e insistiu em visitar a idosa do hospital. Queria agradecê-la e ajudá-la porque seu filho salvou o seu. Foi assim que ambos chegaram ao hospital no dia seguinte. Ele esperava ver Liz novamente e quando chegou, de repente o impensável aconteceu. A idosa, ao ver a mãe de Mariano, ficou surpresa. Você? O que você está fazendo aqui? Senhora? Mãe, você conhece essa mulher? Você disse mãe, então ela é sua mãe? Claro, eu entendo, você matou meu filho, disse a idosa olhando para Margarita. A mãe pediu que Mariano saísse de lá imediatamente. Ambos se sentaram em um café e ela falou sobre sua juventude.
Se você tivesse dito o nome daquela mulher antes, eu teria pensado antes de ver. Mariano, eu conhecia seu filho, Mijail Serviano. Estudamos no mesmo instituto. Ele era muito conservador e inteligente. A princípio, ele não prestava atenção em mim e, para me fazer notar, comecei a frequentar vários seminários e conferências. Quis ser uma aluna mais aplicada e então uma coincidência nos uniu quando tivemos que fazer pesquisa juntos. Mesmo ele sendo sério, comigo era muito diferente e eu me apaixonei sem pensar. Então começamos a sair. E por que se separaram? E como é que você conheceu meu pai? Pelo que eu saiba, também se conheceram no instituto. A idosa, ou seja, sua mãe, não parou, nunca mudou de jeito. Sempre foi maliciosa, nunca gostou de mim, fez o possível para nos separar. Enfim, fiquei com seu pai. Mãe, você estava com os dois ao mesmo tempo? Claro que não. Eu conheci Ivan, seu pai, depois que terminei meu relacionamento com Mijail. A mãe dele viu como Ivan me deu flores quando fui uma vez ao instituto buscar o filho e, claro, deve ter lhe dito coisas que não eram verdade e ele acreditou. Eu disse-lhe que era apenas um amigo, mas ele desconfiou, por isso terminamos e, por ressentimento, comecei a sair com seu pai. Mas aos poucos fui me apaixonando. Diferente de Mijail, que só estava interessado em ciência, era tão amoroso e cortejava romanticamente. Mãe, acontece que seu ex-namorado salvou minha vida. Sim, você nunca sabe o que o destino reserva para você. À noite, Liz, a ruiva, escreveu inesperadamente para Mariano. Ela se ofereceu para se reunir e conversar. Mariano mal podia esperar para vê-la novamente e Margarita, que soube disso, decidiu não falar nada a respeito. Mãe, eu tenho que ir. Não se preocupe comigo, disse Mariano. Quando chegou ao local do encontro, Liz tinha um pacote inteiro de sementes com ela. Alguma vez você alimentou os pombos? Os dois andaram e atrás deles andava um bando inteiro de pássaros. Liz conhecia toda a história de seu pai pela boca de sua avó. Mas mal tocaram nesse tema. Falaram de muitas coisas. Tudo estava bem até que a mãe de Mariano, preocupada, começou a enviar mensagens de texto para o seu telefone a cada 5 minutos. Os jovens começaram a se ver todos os dias. O coração de Mariano batia forte em seu peito. Até prendia a respiração só de olhar para Liz e percebeu que havia se apaixonado por ela. O rapaz queria tanto compartilhar seus sentimentos com alguém que não encontrou ninguém melhor do que contar para sua fiel amiga Paula. Não entendo por que isso te deixa feliz. Você não pensou que poderia ser sua irmã? Irmã? Do que você fala? Disse Mariano. Bem, você deveria reconsiderar. Sua mãe teve um encontro fugaz com Mijail e então ficou imediatamente com seu pai. Na verdade, você nasceu logo depois que eles se conheceram, então poderia ser o filho do seu próprio doador. Além disso, o coração dele acabou sendo totalmente compatível com você. Algo único? Que estranho, não? Você está falando demais, eu só não entendo por que você faz isso. Claro que você não entende nada. Porque agora não depende de mim? Porque você precisa de garotas doentes agora. Paula quis chorar e foi embora. Mariano andava em círculos pela sala. Liz, minha irmã? Não, isso não pode ser. Minha mãe enganou tanto meu pai quanto a Mijail a vida toda? E talvez Paula esteja apaixonada por mim? Ele não se atreveu a falar com sua mãe. Se isso é verdade, então ele destruiria sua família e prometeu não machucar seus pais, mas não podia ficar calado com Liz. Depois de ouvir Mariano, ficou em silêncio e depois disse: É incrível o que você acabou de me dizer. Você gostaria que eu fosse sua irmã? Perguntou. Alguns meses sim, mas agora meus sentimentos mudaram muito. Eu também. Então o que fazemos? Mariano, agora tenho dias difíceis. Minha voz está pior. Deixe-me pensar e depois te ligo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Mariano soube pela sua mãe que Paula se juntou a um grupo de pessoas com problemas de saúde e lá ela arrumou um namorado. Liz simplesmente sumiu e não sabia se ia ou não à sua casa. Quando Mariano já estava completamente desesperado, o telefone tocou. Tenho novidades. Vamos nos ver. Sua voz parecia querer dizer algo importante. Eles se encontraram no parque. Liz tinha um lindo vestido. Seus cabelos ruivos caíam sobre os ombros e os olhos verdes olharam diretamente para Mariano de longe. Deus, eu não quero que ela seja minha irmã. Olha o que eu tenho. A moça entregou-lhe um pedaço de papel. Leia. Não consigo me concentrar, as letras balançam diante dos meus olhos. Diga-me com suas próprias palavras. Arranjei vários documentos após a morte da minha avó.
Não sou filha dos meus pais. Eles me adotaram de um orfanato. Soube que minha mãe nunca poderia engravidar. Eu chorei sabendo disso. Então não tem como você e eu sermos uma família. Mariana não sabia o que dizer para ela. Pegou-a pelos braços e pelo menos suspirou de alívio, e agora seu coração batia com calma. No entanto, uma incógnita permanece. Mijail, o doador, tinha um coração 100% compatível com o de Mariano. Um coração único pelo qual esperava ansioso. Por acaso Paula estava certa e ele era seu verdadeiro pai? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não hesite em nos deixar um like, comentar e compartilhar. Um forte abraço e até mais.